momento que o rei está nu. É o momento em que Alexandre de Moraes, pela primeira vez, ele está nas cordas. E há sim uma possibilidade real dele ser removido daquela cadeira, não pelo Donald Trump, não pela direita, embora os ativistas, os parlamentares façam uma pressão muito grande, desde todas as arbitrariedades que o Alexandre de Moraes começou a fazer partindo de março de 2019, mas agora do mercado financeiro. E aí ele mexeu no coração do Brasil. Não podemos esquecer que a dívida pública, quase metade dela é para pagar juros da dívida. Juros da dívida esses que são adquiridos por grandes instituições financeiras. E aí eu falo especificamente aqui, por exemplo, dos Moreira Salles, detentores e controladores do Banco Itaú, que hoje é o maior banco do Brasil. Essa dívida pública, porque vamos lá, um país, ele não tem como vender ação. Um país, ele não é gerador de riqueza. O país, ele tira dinheiro de um lugar e bota em outro lugar. O país é uma simples ferramenta para combater a desigualdade social, tirando dinheiro de um lugar e botando em outro lugar. Quando o país quer aumentar a sua arrecadação, ele só tem duas possibilidades, só duas. Aumentar imposto e emitir títulos de dívida. Títulos de dívida esses que são diretamente ligados à taxa Selic, né, que é o juros, né, que é o quê? Juros é o risco do dinheiro. Dito tudo isso, entendemos, com esse breve resumo aqui, que o nosso país diretamente mesmo, está na mão das grandes instituições financeiras e dos grandes bancos do país. Ou seja, por que agora, depois de tudo isso que passou, a gente pode ter essa análise fria de que a briga que o Alexandre de Moraes comprou tem nome e se chama as instituições financeiras. Porque o Moraes, com todos esses casos que foram elucidados, ficou muito claro de que ele tem que tomar muito cuidado com a palavra que eu vou usar agora. Na verdade, vou usar até outra palavra. Segundo a Malu Gaspar, supostamente, teria atuado para benefício do Banco Master. Supostamente, fruto a todas essas matérias que foram trazidas à tona para a gente. Ele fazendo isso, diretamente, por conta de um suposto contrato que existia entre o escritório Barça de Moraes e esse banco e essa instituição financeira, no qual esse escritório era muito bem remunerado para isso, equivalente a 3,6 milhões por mês. Lembrando que no material apreendido também no Forcaro tinha uma observação dizendo que esse valor, em hipótese alguma, poderia deixar de ser pago. Era a prioridade máxima dos seus administradores financeiros executarem esses pagamentos na data certa, né? Para bom entendedor, o pingo é letra, né? E aí isso acontece porque, de fato, digamos assim, Barroso disse certa vez que nós derrotamos o bolsonarismo, colocando como se um ministro da Suprema Corte tivesse tomado um lado, a mesma coisa que um juiz, depois de um Fla-Flu, que o Flamengo venceu o Fluminense, o juiz saiu com a bandeira do Flamengo dizendo nós derrotamos o Fluminense. O juiz não tem lado. Nesse caso, o Barroso mostrou um lado. E digamos que, supostamente, segundo essas matérias, vou ser repetitivo mesmo, tá, pessoal? Isso aí é proposital. Nesse caso aí, né, do supostamente, vou usar bastante até para me resguardar. Segundo a Malu Gaspar, ele teria agido diretamente para beneficiar essa instituição financeira. Como você está beneficiando uma instituição financeira que prometia taxas de crédito, por exemplo, de 140% do CDI, CDI lembrando que é um crédito interbancário utilizado apenas como uma taxa referencial, que era um percentual, e aí de forma objetiva, valores muito acima do que esses outros bancos, o próprio Itaú, o BTG, todos esses outros bancos proporcionável ofereciam, eles ofereciam em torno de 90 e poucos por cento, 100% em alguns casos, um pouquinho mais do que 100%. Nesse caso, era um banco que, sem lastro financeiro, prometia taxas altíssimas, no qual agia diretamente para ter uma fuga de capital dessas instituições financeiras mais nobres, mais reconhecidas, mais consolidadas, como, por exemplo, o próprio Banco Itaú, para esse Banco Master.
no qual era um banco, digamos assim, novo, né? Porque antes era o Banco Máximo, que aí o Daniel Vorcado depois mudou o nome para o Banco Master, para uma instituição financeira que não tinha aquele lastro financeiro. Ela não tinha um contrato, né, digamos assim, quem assinava esse contrato com ela de forma objetiva, não tinha uma garantia de que iria receber esse valor. Isso já está comprovado. Ou seja, o Alexandre de Moraes, segundo a matéria da Malu Gaspar, supostamente, também tomou um lado nesse caso e ficou contra a Faria Lima, diretamente atuando, segundo a matéria da Malu Gaspar, em prol desse banco. E aí, ele mexeu diretamente com os interesses da Faria Lima, das instituições financeiras de forma geral, e também com os interesses da União. Porque os principais detentores da dívida pública são esses bancos aqui que eu mencionei. Ou seja, o Moraes comprou uma briga que ele não tem como vencer. Não tem como. 129 milhões para a gente, para vocês que nos assistem, é muito dinheiro. Mas para essas instituições financeiras, é dinheiro de pinga. Hoje, por exemplo, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Carioca, renovou o contrato dele com o Flamengo por um salário de em torno de 3 milhões a 3 milhões e meio por mês, já considerando a sua comissão técnica, né? Aí todo mundo questionando que agora ele é o manager mais bem remunerado do Brasil. Isso é porque a esposa do ministro Alexandre de Moraes ainda não é técnica de futebol, porque se fosse ela estaria ganhando mais do que o Felipe Luiz e seria a técnica mais bem remunerada do Brasil. E aí, duas perguntas a gente tem que levantar logo em seguida. Primeiro, será que o Barroso já sabia de tudo o que iria acontecer e por essa razão ele saiu do Supremo antes que o caldo entornasse? Segunda questão, uma outra matéria também que veio à tona indicava que, supostamente, o ministro Alexandre de Moraes agia diretamente junto à Polícia Federal para, em tese, pressionar nessas investigações. Eu usei a palavra pressionar propositalmente também, acho que para bom entendedor, pinga a letra novamente. E se isso aconteceu, o Lula também sabia desses fatos que a gente está trazendo aqui. E isso acontece justamente no período que o Alexandre de Moraes ainda estava sancionado pela Lei Magnitsky. Ora, logo depois o Trump derruba as sanções da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e contra sua esposa. Sabemos que o Trump também é um grande player que gosta de chamar de ser o centro das atenções e é um grande negociador. Aí surge a segunda pergunta. Será que o Lula já sabia tudo o que iria acontecer? E se posicionou frente ao Donald Trump, dizendo: Trump, você não precisa comprar essa briga com Alexandre de Moraes. A situação dele lá no Brasil, em breve, uma bomba vai explodir. Então pode deixar que isso aqui a gente vai resolver. Essa é a segunda questão. Será que o Lula, nessa articulação, ele disse para o Trump que ele podia derrubar as sanções e que esse problema seria resolvido dentro do próprio Brasil? Essa é a segunda pergunta que fica. E agora a terceira, que é a mais importante. Flávio Bolsonaro agora é o candidato ungido pelo presidente Bolsonaro. Lembrando que ele também apresentou uma carta pela primeira vez, um documento oficial do presidente Bolsonaro, dizendo que ele unge o seu filho para ser o herdeiro do seu espólio político. Ok. Isso aí, inclusive, é uma ferramenta que vai ser de grande valia para que os partidos de centro abracem a candidatura do Flávio Bolsonaro. Mas sejamos bem sinceros, é muito difícil que o Flávio Bolsonaro vença as eleições no ano que vem se o Alexandre de Moraes ainda estiver onde está. Prense e a nossa audiência, qualquer candidato que enfrente o Lula com o Alexandre de Moraes, tendo o Lula como boneco de ventríloco, é muito difícil de vencer essas eleições. Você sabe por que eu estou falando isso. É um outro assunto que é extremamente delicado, que começa com UR e termina com NAS, e também tem uma grande influência na questão do controle através do Tribunal Superior Eleitoral frente a diversas peças, diversas propagandas, diversas afirmações que são verdadeiras, mas que pode ter certeza absoluta que no momento do processo eleitoral do ano que vem elas serão utilizadas como ferramenta de manipulação para beneficiar
nesse caso, o sistema toga petista. Ou seja, é muito difícil que isso aconteça. Se os partidos de centro, nesse momento, abraçarem a candidatura do Flávio Bolsonaro na sua quase que totalidade, o Lula ele se transformará num morto político. Ele será um morto político. Então entenda, será que o Lula está se utilizando disso para conseguir manter parte da sua base junto aos partidos de centro? Porque com a saída do Alexandre de Moraes, abrirá uma nova cadeira para o Supremo Tribunal Federal. E essa cadeira ele utilizará para indicar o Rodrigo Pacheco para o Supremo, porque sabemos que os partidos de centro e o próprio Davi Alcolumbre, presidente do Senado, querem o Rodrigo Pacheco no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, são muitas peças e perguntas que a gente consegue levantar frente a tudo isso que aconteceu e que tem uma grande influência, sim, nessa decisão do presidente Jair Messias Bolsonaro, mas que pode ter certeza absoluta que serão respondidas logo no início do ano que vem.